Olá, irmãos e irmãs. Estamos no tempo da Quaresma, que é um tempo em que temos a oportunidade de ouvir Jesus nos chamando para viver a comunhão com Ele e para encontrarmos o sentido da nossa vida, superando as dificuldades, superando as tentações. Com Cristo, nós vamos ao deserto. Vamos ter a coragem de entrar no deserto da existência humana para que, com Cristo, possamos vencer as seduções da maldade. E essas seduções tentam nos desfigurar da nossa condição batismal de filhos e filhas de Deus. É conduzidos pelo Espírito Santo que nós entramos no deserto da nossa existência. Quando eu era mais jovem, já ouvi muitas vezes histórias dizendo que pessoas haviam feito um pacto com o diabo. E esse pacto era uma entrega de sua vida ao diabo. Esta mentalidade existe, está por aí, e de vez em quando uma outra pessoa traz esta história de que foi feito, alguém fez um pacto com o diabo. O que nós devemos dizer nessa hora é que a nossa entrega não é ao diabo, mas pelo sacramento do batismo, é uma entrega a Deus. A Ele nós pertencemos. E o que é de Deus, Ele procura resgatar, procura santificar. Então hoje, neste primeiro domingo do tempo quaresmal, nós sempre temos as tentações de Jesus. Estamos lendo o Evangelho de Marcos e o evangelista Marcos fala de uma forma muito breve sobre as tentações. Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. Qual o Espírito que conduz Jesus? Ele é conduzido pelo Espírito Santo. É logo depois do batismo de Jesus que ele então é conduzido pelo Espírito ao deserto. E lá no deserto ele vai sofrer então as tentações. Marcos fala assim de uma forma muito sucinta a respeito da tentação. Menciona já os outros evangelistas, Mateus e Lucas, eles já descrevem, especialmente Mateus descreve as tentações sofridas, enfrentadas por Jesus. Amigo irmão, amiga irmã, menciona que Jesus ficou ali no deserto 40 dias. 40 é um número simbólico muito significativo no Antigo Testamento, recordando os 40 anos da purificação do povo deserto afora, peregrinando deserto afora, rumo à terra prometida. Nos lembra também o dilúvio e outras situações em que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Nos diz o Evangelho que Jesus ali tentado, ele vivia entre os animais. Isto nos remete ao livro do Gênesis, quando nós recordamos que Adão também vivia entre os animais. Então Marcos vai nos levar a compreender que Jesus é o novo Adão, que a partir de Jesus recomeça uma nova humanidade. E este recomeço de uma nova
humanidade se dá pelo anúncio muito forte de Jesus dizendo que o tempo completou. Ele foi para a Galiléia pregando, dizendo que o tempo já tinha se completado e que o reino de Deus estava próximo. Qual a atitude que deveria ter cada um? A atitude de conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Abrir a mente, o coração para a boa nova que Jesus veio trazer. Então, neste primeiro domingo da Quaresma, nós somos chamados a um recomeço com Jesus no deserto da nossa vida. Deixar ser vencido pelas tentações é entregar e não querer entregar os pontos, assim como diz as pessoas, e não querer recomeçar. Mas com Cristo nós somos chamados a recomeçar, a viver a vida nova que Ele traz, ouvindo o Evangelho, ouvindo a boa notícia, convertendo o nosso coração. A primeira leitura que nós ouvimos nos fala também de um recomeço, de uma aliança de Deus com Noé, daquele dilúvio. Então sobraram 8 pessoas, como nos diz Pedro na segunda carta que hoje nós ouvimos. Daquele dilúvio, então sobraram 8 pessoas com as quais Deus faz então uma aliança. É Deus quem toma a iniciativa de fazer aliança, e nesta aliança a morte não tem mais lugar. É uma aliança que abrange não só o ser humano, mas abrange toda a natureza. Podemos dizer que é uma aliança também com sentido ecológico, porque ela envolve todo o vivente da Terra. E há um sinal de que a vida vai continuar prevalecendo, que é o arco pendurado nas paredes do céu, o arco-íris como sinal desta aliança feita com Deus e Noé e a sua família. Então aquelas pessoas que sobraram ali, que foram salvas, melhor dizendo, pela arca. E a arca representa para nós o batismo que nos salva, o batismo que nos faz marcados, nos torna marcados e ao mesmo tempo então pertencentes a Cristo. Portanto, nosso pacto não é com o diabo, não é com as tentações, mas é com Cristo, o Filho de Deus. Jesus é o modelo de vida para nós, como nos diz a segunda leitura, é a nossa salvação. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o Espírito continua nos conduzindo ao deserto para desintoxicar-nos de todo o resquício do poder, da vaidade, da indiferença, do ódio, do preconceito. Ele vai nos conduzindo para tempos novos, nos levando a um discernimento maior e melhor que nos movem para dentro. As vozes do egoísmo devem ceder lugar à voz da vida que vem do Senhor. E neste tempo da Quaresma, a Igreja nos chama a vivenciar a campanha da fraternidade, construindo uma amizade social, nos relacionando melhor com as pessoas. Na escuta atenta do Espírito Santo, que nos coloca no deserto de nossa vida, seremos chamados a tomar decisões oblativas, descentradas, decisões com sabor do reino de Deus. O reino chegou, com Jesus o reino chegou, e os batizados devem viver esta acolhida alegria de pertencer ao reino de Deus.
podemos fazer algumas perguntas. O que prevalece e determina nossa vida? As más tendências ou os sentimentos mais elevados? As vozes da morte ou as forças da vida? Quais experiências de deserto nós temos e que sustentam a nossa vida? Uma experiência profunda de deserto é o recolhimento diante do Senhor, fortalecimento na vida de oração, na prática do jejum e na vivência da caridade, indicativos muito próprios para viver e crescer na espiritualidade dentro desse tempo quaresmal. Vamos, portanto, seguir, não estamos livres das tentações, sempre rezamos no Pai Nosso, pedindo que o Senhor nos livre das tentações, sempre elas vão aparecer durante toda a nossa vida. Cristo não teve apenas lá as tentações do deserto, mas estas tentações que o Evangelho nos menciona, faz referência, nos traz, fazendo referência, estas tentações estiveram presentes na vida toda de Jesus, inclusive na cruz. Desça da cruz, se és o Filho de Deus. Cristo foi constantemente tentado, mas com o Evangelho, no Evangelho de Mateus, Jesus vai rebatendo com a palavra de Deus as tentações. Por isso ele nos chama a converter e acreditar na força viva do Evangelho. Peçamos a graça de Cristo de superarmos as tentações iluminados pelo seu santo Evangelho. Tenham todos um abençoado e santo domingo e feliz peregrinação quaresmal, vivendo este tempo como um grande retiro de maior proximidade com Jesus.